meu povo, simbora conversar sobre mais um Orgulho Nacional. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero muito analisar com vocês, refletir a respeito de um daqueles livros que eu mencionei para vocês, se eu não me engano, na análise que eu fiz de Tudo é Rio, da Carla Madeira, eu vou pôr nos cards para vocês e aqui no box de informações, sobre o que tem sido aquele sentimento de orgulho que eu tenho sentido ao me deparar com obras e exposições, etc., de arte feita por gente brasileira. Então, mais uma vez, eu me sinto totalmente feliz e orgulhosa de falar com vocês sobre Maria Altamira, da Maria José Silveira, que é esse livro incrível, belíssimo, que inclusive eu não costumo falar sobre edições físicas, mas esse realmente ele precisa ser falado. Porque esse livro é nacional, ele é nosso, e ele aqui tem um pedaço da nossa história extremamente importante. Então a gente vai ter esse livro que ele é bem diferentão, porque ele faz um paralelo com todo o caminho que a nossa protagonista percorreu pela América do Sul, porque ela não é aqui, ela não é efetivamente brasileira, mas a história dela se desemboca aqui no Brasil. Então a gente vai ter todo esse mapa, inclusive do Rio Xingu, que é o momento que a gente vai conversar aqui sobre o que aconteceu ali na usina de Belo Monte, no Pará. Então esse livro, ele é todo feito com uma arte propriamente indígena, tá? Que também é uma temática muito importante dessa história. E a capinha dele, ele é todo, ele monta um mapa. E é genial. Esse livro é belíssimo, ele é belíssimo. Fora que ele é super confortável de ler. Eu já amo absolutamente esse livro e eu sou muito grata, principalmente a Mari, que é uma inscrita aqui no canal, uma amiga que se tornou amiga minha. E ela me indicou, ela insistiu muito para eu ler esse livro, então Mari, me insista mais vezes. E quem estiver me assistindo e tiver uma boa indicação, insista, porque eu leio e pelo visto eu gosto demais. Mas tá, vamos contextualizar. O que é Maria Altamira? Maria Altamira talvez já faça vocês propriamente pensar no que aconteceu ali no crime ambiental, ali na cidade de Altamira, já faça vocês se autocontextualizarem automaticamente. Só que eu vou começar falando sobre a Leli, a nossa protagonista. A Leli é uma mulher que ela é peruana e ela tinha uma família constituída, uma família formalizada no Peru. Só que em 1970 teve um terremoto terrível no Peru, um terremoto inclusive que é dito como o pior terremoto que Peru já vivenciou, foi noticiado no mundo inteiro, todo mundo tem conhecimento desse terremoto, porque ele realmente foi um grande desastre natural. Marquem essa expressão na cabeça de vocês. Desastre natural. Houve um terremoto, infelizmente, trocentas pessoas morreram, pouquíssimos sobreviveram, e na nossa ficção, uma das sobreviventes vai ser a Leli. Como ela perdeu toda a sua família, essa mulher, ela se viu desenganada com a vida, no sentido de eu perdi todas as minhas perspectivas, eu perdi todo o motivo de felicidade, sede de viver, eu perdi totalmente tudo. Então essa mulher, ela vai transitar pelo mundo a pé, tá? De carona, a pé, etc e tal. Porque ela tá ali, ela não tem motivos, ela não consegue ficar mais naquele país que, segundo ela, não a abraça mais, porque tudo ali a lembra sobre a filha que ela perdeu, o marido que ela perdeu, os pais que ela perdeu. Então ela vai seguir, e aí é o caminho todo que a Leli costuma fazer, percorrendo a América do Sul. Então ela vai sair aqui do Peru e ela vai caminhando aqui na beirada até chegar no Brasil. E aí a gente já vai ter o primeiro pulo carpado do gato nessa história, que eu acho genial. A gente vai se deparar com uma personagem que ela tá vivendo ali em 1970. E o que aconteceu em 1970, basicamente, na América do Sul inteira? Ditadura. E nossa, gente, a Maria José, autora desse livro, ela teve uma sensibilidade, uma sacada tão inteligente de descrever pra gente como estava a ditadura em todos esses países que a Leli passava. Então a gente vai se deparar, inclusive é de arrepiar, a gente se deparando com essa personagem entrando ali no Chile e se deparando com a ditadura do Pinochet,
passando pela ditadura da Argentina, que foi uma ditadura, né, misteriosa, digamos assim. Então a gente vai passar por todos esses momentos e se deparar com esses fragmentos de ditadura que a personagem passou também, se deparou, só que ela não entendia o que era. Porque até então ela vinha de uma família humilde, ela estava meio que se danando para tudo que estava acontecendo, ela estava alheia a todo esse processo tão violento que estava acontecendo aqui na América do Sul, e ela simplesmente foi seguindo a vida dela. Porém, nós leitores, a gente sabe o que está acontecendo. Tanto que eu vou até procurar a passagem que fala da ditadura do Pinochet. Eu não sei se eu vou achar, mas eu vou tentar achar aqui no Kindle. Porque assim, a personagem, ela se depara com aquilo, ela sente um friozinho ali na espinha, só que ela não consegue contextualizar. Mas nós leitores, sim. E aí eu senti até um arrepio me subindo a espinha, sabe? Eu vou achar aqui, peraí. É inclusive, ó, dividido em capítulos. Então a gente tem o capítulo, começa no Peru, aí a gente tem o capítulo, ó, Bolívia, a gente tem o capítulo Chile, que eu já vou ler para vocês, a gente tem o capítulo da Argentina, do Paraguai, e aí quando ela chega no Brasil. Nossa, gente, a Maria José da Silveira, caramba, mulher. Que livro, Brasil, que livro! Eu vou achar aqui, pera. Quando ela tá ali passando pelo Chile, ela se depara com um casal e ela fica com eles alguns dias. Ela nunca fica muito tempo com ninguém. Até porque ela sente que se ela fica muito tempo das pessoas, as pessoas acabam morrendo devido ao que ela passou lá no terremoto com a família dela. E olha essa passagem quando ela tá... Gente, até me arrepia. Até me arrepia, Brasil! Olha essa passagem aqui quando ela passa pelo Chile. Ela poderia ter ficado, talvez, não fosse, em uma daquelas manhãs na natureza esplendorosa da vastidão deserta, a passagem de um caminhão com vários soldados. A mulher, vendo-os aparecer ao longe, a mulher do casal que ela estava com eles, trancou-se no quarto como se já soubesse quem eram. O homem não arredou o pé da janela, em vigília. Viu na carroceria os sacos de lona. Na volta, a carroceria vazia, ou seja, a carroceria passou cheia de sacos de lona e quando voltou, vazia. Ai, gente, ó, dá até um negócio aqui. Aí olha que a mulher fala, mais mortos de Pinochet, disse a mulher. Dessa vez, não consegui contar. Então assim, aí a Lili fica assim, ó, a Lili não sabia quem eram esses mortos, muito menos quem era Pinochet, mas sentiu o chão lhe faltar, o vão se espremer. E a gente vai ter todos esses fragmentos de ditadura que, gente, assim, é um fragmento, mas já é um fragmento que dá uma paulada, assim, sabe? Então, sinceramente, para mim o livro já valeria por si só. Mas estamos falando de um orgulho nacional e tem muito mais por aí. Então a Lili, ela caminha ali por toda a América do Sul até chegar ali no Brasil, etc e tal, precisamente na região do Pará, ali no Rio Xingu, que futuramente se tornaria a barragem de a hidrelétrica de Belo Monte. Tá. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter outra reflexão, um recorte muito brasileiro nosso, que é a violência sofrida pelos indígenas do nosso país. E eu acho que eu mencionei em algum vídeo para vocês, algum vídeo atrás do canal, eu mencionei para vocês sobre o quanto às vezes a gente fala muito sobre feminismo, a gente fala muito sobre racismo, mas a gente não fala o suficiente sobre a violência sofrida pelos povos indígenas que acontece até os dias atuais. Tanto que eu até mesmo fui numa exposição esses dias de um fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado, e o nome da exposição era Amazônia, e foi uma exposição muito forte, muito tocante, que mostrava exatamente como estão esses indígenas hoje em dia tentando sobreviver. Porque quando a gente se depara com a personagem Lili entrando nessa comunidade e ela percebendo a violência que essas pessoas sofriam, dói muito, porque a gente vê o quanto eles viviam da pesca, o quanto eles nunca quiseram pegar terra dos outros, terra dos brancos. Eles nunca queriam ir para longe, para distante de onde eles já estavam. Até porque, se a gente for pensar friamente, eles já estavam socateados. Por quê? Quando Portugal chegou aqui no Brasil, eles foram instintivamente fugindo para o centro do Brasil,
cada vez mais para lugares que tinha mais mata fechada, tentando fugir desse povo branco que chegou da Europa, tentando destruir e roubar tudo. Então, teoricamente, eles já estavam socados. E mesmo assim, eles não tentavam mais nada. Entende? Eles só queriam ter o espaço deles, a terra deles, a pescaria deles, a família deles. Então, a gente vai se deparar com uma comunidade indígena muito autossuficiente, então eles tinham tudo ali, eles tinham uma comunidade, uma cultura muito forte, e a Lili, ela acaba se envolvendo, ela acaba se apaixonando por um desses indígenas, e ela acaba absorvendo um pouco da força dele, porque era um homem tão forte que a protegia, que dizia que lutava contra os coronéis que tentavam roubar as terras deles, então ela acabou assim, poxa, talvez eu possa ficar um pouco mais. Só que lembra que eu falei para vocês que a Lili, ela tinha medo de ficar perto das pessoas porque ela achava que sua proximidade atraía a morte? Então foi uma coisa totalmente diferente para ela, só que ao mesmo tempo ela estava apaixonada sem nomear, entende? E a gente se depara bastante com os costumes, é uma parte muito bonita de ler, ainda que dá medo, porque a gente sabe que vai acabar. E esse livro, infelizmente, felizmente, é um livro muito real. Então a gente vai ter, assim, a gente tá vendo que tá todo mundo bem, tá todo mundo amando, tá todo mundo lindo, só que a gente sabe que aquilo vai acabar. E aí a gente tá naquele momento do Brasil do desespero em fazer hidrelétricas, que é aquele negócio de barragem que concentra, alaga uma porção de coisas, de florestas, inclusive alaga, constrói um muro imenso para fazer com que a força da água faça com que as turbinas se movimentem e tal. Então a gente sabe que vai dar muito ruim. E a comunidade indígena, o homem branco, ele diz que ela precisa sair dali, porque ali vai ser uma parte que eles precisam alagar para construir essa barragem. E é muito difícil essa parte. Inclusive, eu vou ler uma passagem aqui para vocês que fala bastante como eles se sentiam a respeito disso. Ainda que seja uma passagem mais pro meio assim, é uma passagem muito simbólica, peraí. Por que será que a vida do índio tem que ser essa luta que nunca acaba? Porque tantas pessoas acham que assim mesmo é normal. Parece que índio só pode ter duas opções, morrer ou abandonar o seu jeito de viver. E a gente se depara muito com essa temática na narrativa do quanto o jeito de viver deles é modificado à imposição. E quando o jeito de vida dele não pode ser modificado, essa pessoa acaba sendo morta. Então, assim, se eu tiver que contar a sinopse para vocês, eu vou dizer que a Lili, ela acaba engravidando, ela acaba tendo uma outra filha, e ela se distancia dessa filha por esse medo que ela tem de atrair à morte as pessoas que ela ama. E o livro, basicamente, ele vai narrar esse caminho das duas que mesmo distante foram caminhos semelhantes e próximos. Então a gente vai ter essa questão da filha e a mãe se desencontrando e se encontrando ao mesmo tempo, mesmo que seja em contextos diferentes. Só que o livro tem tanto pano de fundo que é exatamente sobre essas questões que eu quero conversar nesse vídeo com vocês. E sobre a mudança de costumes, eu não sei nem o que eu falo primeiro. Primeiro, eu vou contextualizar vocês sobre como foi o papinho usado pelo homem branco para conquistar esses indígenas a saírem dali, aqueles que eles não mataram, tá? Então eu vou achar outra passagem aqui para vocês do momento em que essas pessoas tentavam persuadir esses indígenas a abandonar as terras, falando que aquela usina que seria construída seria a melhor coisa de suas vidas. Um dia os homens brancos chegaram nessa comunidade indígena e aí o pessoal estava desesperado falando assim, olha, a gente está sabendo que vocês querem invadir a nossa comunidade para tirar a gente daqui, para construir tal coisa, só que a gente não quer sair porque essa é a nossa casa, etc e tal. E olha o que diziam para eles. Não deem ouvidos a esses boatos, diziam. Não se preocupem, diziam. Nada vai ser feito sem o conhecimento e consentimento de vocês. Nada. Falavam com voz de compreensão e amizade, prometiam muitas coisas várias vezes. Só que os estudos que eles diziam que estavam fazendo continuavam. Os boatos aumentavam. E ninguém nunca vinha saber se os Yudjá, eu não sei pronunciar direito, mas é o nome da comunidade indígena, tá, gente? Se vocês quiserem me corrigir, fica à vontade.
E ninguém nunca vinha saber se os Ute já queriam ou não que mexessem em seu rio e o seu território. Outra passagem que eu vou ler para vocês. Espera só um minutinho. As opiniões dos jovens, com o tempo foi passando e eles viam que não estavam mais conseguindo resistir a esses homens brancos, porque, né, dinheiro, poder, armas, impunham tudo isso, né, sobre os indígenas. A opinião dos jovens mudava de tom. Nice, ressabiada, defendia: nem tudo vai ser ruim. Vamos ter mais empregos, muita coisa pode melhorar, porque era o que eles prometiam. Olha, se vocês deixarem a gente construir essa barragem, vocês vão ter muito emprego, vocês vão ter muita comida, vocês vão ter muito tudo. Sendo que eles não precisavam de emprego. Eles tinham a vida deles, a natureza lhes rendia o alimento necessário. Então, quem precisa de emprego, entende? Lino era outro que dizia ver o lado bom da barragem. Se houvesse mesmo uma guerra, iria lutar com os indígenas, mas era preciso reconhecer que a obra traria mais emprego, dizia. E se não fosse ele a trabalhar na usina, seria outro. Nisso está certa, dizia. Uma coisa é ser contra a desgraceira que eles querem fazer. Outra coisa, se não tiver mesmo jeito, é deixar de ficar negando tudo, ver o lado bom do que for e ganhar dinheiro para sobreviver. Mas o que seria dinheiro para eles até então? Eles precisavam de dinheiro realmente? Eles precisavam daquele dinheiro, eles precisavam daquele emprego, sendo que eles sempre tiveram tudo? É isso que a gente vai pensar. E a gente vai mergulhar numa narrativa que ele mostra todo o processo de como foi a destruição dessa comunidade, de toda a cidade de Altamira, que sofre consequências ambientais até os dias atuais. E lembra quando eu falei para vocês guardarem o conceito de desastre natural? É sobre isso que eu quero falar. No Peru, ali no início do caminho da Leli, a gente vai ter um desastre natural, um terremoto, que teoricamente a gente não pode conter. Infelizmente acontece, só que a gente vai ter esse paralelo do que foi um crime ambiental, que foi o que aconteceu em Altamira. Acontece até os dias atuais para a construção dessa usina. A gente também vai ter pessoas morrendo, a gente também vai ter pessoas que tiveram suas famílias totalmente destruídas, vidas totalmente destruídas, tal qual em Altamira. A diferença é que aqui a gente vai ter um crime ambiental, aqui a gente vai ter um desastre natural e aqui a gente vai ter um crime ambiental. Ou seja, isso daqui poderia ter sido totalmente evitado. E a gente vai se deparar com quanto essas mudanças, essas violências, elas foram tão profundas que acabaram modificando a vivência desses indígenas, dessas pessoas que até então elas viviam de outro jeito, elas viviam de outras maneiras. E eu quero também ler duas passagens para vocês que refletem bastante sobre modificações da cultura indígena, até porque é um pensamento que muitas vezes a gente já teve, mas espera que eu vou contextualizá-los. A estratégia do consórcio Norte Energia, que é quem foi responsável ali pelo projeto, além desses mimos e apitos, coisa que eles estavam entregando para os indígenas para, de certa maneira, calar a boca deles, seria apresentar alternativas econômicas que os fizessem depender menos do rio. Ou seja, eles começaram a fornecer coisas para esses indígenas para que eles não precisassem pescar como pescavam antes, que se transformassem em agricultores, em criadores de galinha. Não seria melhor para eles e mais fácil para todos? Deram sementes, mas eles eram pescadores, viviam das pescas. Se a mão esquentasse, era só mergulhá-la na água do rio. Já o trabalho na enxada deixa a mão quente, cheia de caroço, sem ter onde se refrescar. A gente então percebe o quanto que a cultura indígena, todo esse movimento que eles tinham diário, foi mudado da água para o vinho através de uma imposição, porque aquilo não era o que eles costumavam fazer. E essa passagem aqui é uma das mais fortes para mim. E é sobre isso que eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Olha, é um indígena falando. Tem gente que vê a gente com celular, caminhonete, barco a motor, casa de tijolo, e aí diz que a gente não é mais índio. Então eu digo, e tu aí comendo beiju, farinha, banhando no rio, pescando e caçando igual a gente? Então tu é que virou índio. E quantas vezes a gente já não se deparou com esses próprios pensamentos, com esses pensamentos de que, nossa,
mas é uma comunidade indígena, eles estão vestidos, eles estão com celular, eles estão pegando dinheiro de caminhoneiro para poder passar por tal e tal lugar. Mas vocês já pararam para pensar que talvez isso seja a consequência da violência que nós mesmos fizemos? Talvez essa mudança cultural deles não foi talvez não, certeza, não foi um processo natural. Não foi um desenvolvimento ali, eles se tornaram mais modernos, etc. Não. É uma imposição que a gente cria. Porque a gente invadiu esse espaço e falou que eles deveriam começar a fazer assim ou assado. E esse livro, ele demonstra muito essa imposição e o quanto tem passagens horríveis aqui da gente vendo indígena comendo miojo. Então aí você pensa, inclusive, a Maria Altamira, que é a filha da Leli, que nomeia o livro, ela inclusive questiona exatamente isso, que há alguns anos essas pessoas entravam nos rios, pescavam seus próprios peixes e se alimentavam. E de repente essas pessoas estão comendo um miojo ou uma comida mega blaster processada, industrializada, que essa equipe trouxe e falou assim, olha, é isso que você tem para comer, isso é melhor, porque isso é futuro, não sei o quê. E muitos deles não tinham mais força para se debater, porque muitos deles, de seus ancestrais, inclusive, foram mortos por tentar lutar contra. Então, quando eu digo para vocês que esse livro é brilhante no ponto de vista histórico, ele me faz bastante pensar sobre a importância de Torto Arado, no sentido de uma vivência que a gente não percebe, não para pensar que ainda existe. Porque a gente pensa, em 2018, tô doida. Em 2022, quase não tem mais comunidade indígena, eles estão ótimos, ou então eles já se consolidaram. Não, eles estão lutando até os dias atuais. A Altamira tem milhões de problemas e vai continuar tendo, porque eles alteraram a geografia do lugar. Eles alteraram a natureza daquela cidade. Eles acabaram com o rio inteiro. Porque eles queriam esse movimento, esse movimento aqui, porque esse movimento faz com que essa geografia, né, faz com que a queda d'água, faz com que as turbinas se movam mais depressa. Então, isso aqui foi premeditado, foi planejado, tintim por tintim. Então, a morte dessas pessoas foi totalmente planejada. E é até os dias atuais. E é por isso que eu falo tanto para vocês. Gente, vamos pensar um pouco mais na causa indígena. Vamos pensar um pouco mais em todas as violências que acontecem, sabe? Vamos refletir um pouco a respeito. Até pra gente não fazer esse tipo de questionamento babaca do tipo, o indígena com celular, ele tá com roupa, ele tá com não sei o quê. É uma imposição. É uma violência que a gente fez com eles e que não era para ser assim. E livros como esse, eles soam como uma ficção brilhante, porque o movimento dela ali de desencontro e encontro com a filha é muito bonito de ver, é muito poético, mas livros como esse, ele também vem com caráter de denunciar uma realidade brasileira que a gente muitas vezes não questiona. Então, assim, eu amei esse livro, eu sou muito grata por tê-lo lido, eu quero muito que vocês leiam também, vamos panfletar esse tipo de orgulho nacional, porque, gente, olha o orgulho, esse livro é nosso. Foi escrito por uma mulher brasileira. Olha o poder disso aqui, sabe? Olha, eu até me arrepio falando, porque olha o poder de um livro como esse. É nosso, entende? Então, acho que a gente tem que dar mais espaço para literaturas assim. A gente precisa dar mais espaço para essas verdades, para a gente ter na nossa cara o que realmente está acontecendo, para a gente pensar sobre tudo o que acontece no país, até os dias atuais, entende? O link de compra desse livro, inclusive, vai estar aí no box de informações, então se vocês puderem comprar pelo meu link, eu agradeço muito, mas indicar para as outras pessoas eu também agradeço muito. Vamos ler cada vez mais livros assim, pra gente manter a nossa mente aberta, sabe? E refletir sobre a nossa realidade, que é muito grande. Tem muita coisa ali a ser descoberta. Enfim, vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei. Acho que vocês perceberam que esse é um livro que eu amei, né? Vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu espero muito que vocês leiam Maria Altamira. Eu quero muito ler outros livros dessa autora, então se quiserem me indicar algum, fiquem à vontade. Com certeza eu vou ler, porque eu já... É isso, entende? Enfim, gente, obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.